A história começa com um garoto chamado Angus sendo enviado por sua mãe para nadar no mar, mas ele decide passar o tempo sentado calmamente na frente da praia. Então, de repente, seus olhos caíram sobre um grande ovo submerso na água e ele o tirou da água. Know-how estava olhando para ela cuidadosamente quando de repente sua mãe chegou e pediu que ele voltasse para casa. Então Angus imediatamente escondeu o sorvete em seu balde e foi embora com sua mãe Annie. Annie ficou brava com ele porque Angus nem tentou entrar na água, muito menos nadar. "Está tudo seco, seu cachorro. Não faça o que eu digo, bem." Angus não disse nada e assim que chegou em casa foi direto para a oficina. Logo sua irmã Christy voltou para casa e perguntou a Annie o que Angus fez no mar naquele dia. Então Annie lhe contou que ele estava sentado sozinho, como de costume, e o que ele fez. Angus, por outro lado, estava arrumando suas coisas na oficina. Esta oficina, na verdade, pertencia ao seu pai Charlie. Charlie estava atualmente no exército e lutando por seu país. Andy começou a se lembrar do pai e a olhar para a foto dele, e então olhou para o calendário para ver quando Charlie voltaria para casa. Logo após disso, ele tirou o ovo que achou no mar, lavou-o e removeu sua camada de fora. Ele ficou muito surpreso ao ver a cor azul brilhante nele. Antes que o ovo quebrasse, Annie o chamou. Então ele teve que deixar o ovo lá e correr para casa. Naquela noite, de repente começou a chover forte e Angus ficou com medo de que talvez eles não estivessem seguros na oficina de ovos. Ele correu imediatamente na chuva e chegou à oficina. Barulho. Mas o ovo já tinha sido quebrado. Ele olhou em volta para ver o que saía do ovo e viu um animal estranho. Ele chegou perto do animal e tentou tocá-lo, mas o animal veio para mordê-lo. Então Angus percebeu que talvez estivesse com fome. Agora ele foi rapidamente buscar comida para ele. Depois disso, o animal se acalmou um pouco. Agora Angus o alimentava amorosamente. Então Annie começou a chamá-lo novamente. Depois disso, o pobre Angus teve que voltar, apesar de não querer. Eu tinha para ir dormir. Então, na manhã seguinte, quando Angus abriu os olhos, viu que um grupo de soldados havia chegado em sua casa. Quando ele foi encontrá-lo com Anne e Christy, eles encontraram o capitão Hamilton. Hamilton disse que, de acordo com relatos, tropas inimigas poderiam tentar se infiltrar no país pelo mar. Portanto, sua equipe de soldados ficará em sua casa e se preparará para lutar contra o inimigo. Depois disso, seus soldados começaram a trazer suprimentos para a casa e a montar seu local de trabalho. Então, Benny disse a Christy e Angus para voltarem para o quarto deles. Bem, mais tarde Angus foi à biblioteca para encontrar um livro sobre esse estranho animal. Assim que recebeu o livro, ele foi direto para a oficina. Mas tudo estava em desordem e o animal estava tentando mastigar os sapatos de Charlie. Angus percebeu que ele estava com fome. Foi por isso que ele foi até a cozinha para pegar comida, mas lá o cozinheiro do exército, Sargento Shrank, o parou e disse que ele não tinha permissão para ir até lá. Angus disse que deveria comer alguma coisa, mas o encolhido não lhe deu atenção. Então Angus perguntou se ele poderia ir jogar fora o lixo da cozinha. Ouvindo isso, Shrunk concordou imediatamente. E então, Angus alimentou seu novo amigo com todas as sobras de comida da cozinha. Angus ficou muito feliz ao vê-lo comendo e deu ao animal o nome de Crusoe. Depois disso, ele começou a ler sobre o animal, mas não conseguiu nenhuma informação específica. Em pouco tempo, Creso terminou toda a comida. Angus encheu a lata de lixo com água para que Creso pudesse se divertir flutuando. Por outro lado, Hamilton estava preparando seus homens para o ataque inimigo. Ele queria estar pronto para enfrentar o ataque a qualquer momento. Enquanto isso, Angus retornou, deixando Cruzo sozinho na oficina para que Annie não desconfiasse dele. Mas depois vemos que um homem chamado Louis chega a esta cidade. Depois ele foi encontrar Annie, que estava na oficina naquele momento. Ele disse que quer trabalhar nesta oficina. Quando o homem pediu trabalho, Annie disse que tinha que limpar a oficina inteira. Então, Louis imediatamente começou a trabalhar. Durante esse tempo,
Ele também jogou fora a lata de lixo da oficina onde Angus havia escondido Crusoé. Assim que Angus viu isso, ele imediatamente correu para parar Lewis. Mas Crusoé não estava lá. Quando Angus perguntou a Lewis quem ele era e o que estava fazendo na oficina, Angus disse que esta é a oficina de seu pai e que ele retornará da guerra em breve. Desta vez, Lewis disse: "Olha, irmão, seu pai pode fazer o que quiser depois de voltar, mas até que ele volte, ele é o dono desta oficina." Ao ouvir isso, Angus saiu e começou a procurar por Crusoé. Vemos que Crusoé entra na casa de Angus e, ao vê-lo, o cachorro do baú, Churchill, começa a correr atrás dele. Felizmente, Churchill estava indo para a China, então não pôde atacar e comer Crusoé. Aqui, Crusoé correu para o banheiro. No mesmo momento em que Christie entrou no banheiro, ela gritou alto e desceu as escadas correndo. Ao ouvir seus gritos, Angus imediatamente percebeu que Christie tinha visto Crusoé. Então ele acalma Christie e explica a ela que é a barriga de Creso, que eclodiu de um ovo que ele encontrou na praia. Christie ainda está aterrorizada, mas Angus a faz prometer que não contará a Anne porque Crusoé não faz mal a ninguém. Enquanto isso, Anne vai ao encontro de Lewis na oficina. Ela trouxe consigo algumas roupas do marido que deu a Lewis. Vendo isso, Lewis perguntou se Charlie não voltaria. Diante disso, Anne disse com o coração pesado que ele nunca mais voltaria. Nisso, Lewis perguntou se Angus estava me contando que seu pai estava prestes a voltar da guerra. Ao que Anne respondeu que Angus ainda era uma criança. A verdade é que Charlie morreu porque o navio afundou no mar. Bem, então ele pede ajuda a Lewis para consertar um vazamento no banheiro. Quando Lewis entra na casa para consertá-la, vemos que este é o mesmo banheiro em que Angus e Christie esconderam Crusoé. Quando Lewis bate na porta, eles tentam impedi-lo de entrar. Mas quando ele não saiu, mesmo depois de muito tempo, Lewis disse que iria reclamar dele para Anne. Finalmente, Christie forçou a porta. Lewis entrou e disse que tinha vindo consertar o vazamento, e então, de repente, seus olhos caíram sobre Crusoé e ele ficou muito assustado. Ele perguntou em pânico: "O que é isso?" Contou-lhe toda a história de Crusoé. Lewis olhou surpreso e tentou tocá-lo, quando, de repente, Crusoé veio e o mordeu. Caril Lewis disse que Crusoé parecia um cavalo marinho. Cavalo marinho é um dos animais mais raros do mundo. Dizem que só existe um cavalo marinho na Terra por vez. Quando um cavalo marinho morre, um novo ovo se quebra e um novo cavalo nasce dele. Então Lewis contou-lhes sobre os poderes mágicos dos cavalos marinhos. Mas então, de repente, Anne bate na porta. Agora Angus pede ajuda a Lewis para esconder Crusoé, porque Anne nunca permitiria que ele ficasse em casa. Depois disso, Lewis concordou em ajudá-lo. Então, assim que Anna entrou, ela não conseguiu ver Crusoé. Embora Crusoé estivesse espiando lá fora, Lewis de alguma forma administrou a situação. Depois disso, quando Anne saiu, ela conheceu Hamilton. Ele convidou Anne para comparecer a um jantar para os soldados. Mais tarde naquela noite, Lewis disse a Angus que eles deveriam deixar Crusoé no mar, porque aquele era seu verdadeiro lar, mas Angus estava relutante em fazê-lo. Ele disse que o verdadeiro lugar de Crusoé era somente comigo. Logo, o jantar dos soldados começou na casa. Então Angus teve que sair para trabalhar, deixando Crusoé no banheiro, e ele acidentalmente esqueceu de fechar a porta. Aproveitando a oportunidade, Crusoé escapou mais uma vez. Enquanto isso, o cachorro de Strunk, Churchill, sentiu o cheiro de Crusoé e começou a procurá-lo como um louco. Assim que viu Crusoé, começou a persegui-lo por toda a casa. Durante esse tempo, ele subiu na mesa de jantar e o jantar inteiro foi arruinado. Todos os outros, no entanto, só viam Churchill. O pobre Churchill vai se divertir muito hoje. Crusoé correu e pulou direto na fonte lá fora, onde também encontrou muitos peixes para comer. Angus estava procurando por Crusoé em todos os lugares. Então Lewis pediu para ele voltar para casa porque a mesa de jantar
Mas Anne estava muito chateado por causa do que aconteceu. Louis garante que encontrará Crusoé e o trará de volta para casa em segurança. Engels então voltou para casa e, depois de muita procura, Louis encontrou Crusoé perto de uma fonte, mas agora ele estava muito maior do que antes. E quando Angus viu Crusoe ao vê-los, ele também entendeu que havia chegado o momento de deixar os cruzeiros de volta ao mar. Depois, eles colocaram os cruzeiros na caçamba de um caminhão e partiram para o mar. Bem, logo eles chegaram à praia e finalmente soltaram os cruzeiros na água. Angus ficou muito triste por ser separado dos cruzeiros, mas não tinha outra escolha. Foi por isso que ele decidiu deixar Crusoé ir. Então, no dia seguinte, vemos um homem chamado Jimmy que foi pescar no mar com seu amigo Hugh. De repente, Hugh sentiu que um peixe grande estava preso em seu fio. Mas assim que ele puxou o fio, seu barco começou a afundar na água. Então, de repente, uma enorme cruz apareceu na frente deles e, ao vê-la, ambos ficaram atordoados. Mas ele ainda queria capturar esse animal porque, em troca, ele poderia ganhar lacs de rúpias e ficar rico. Jimmy não concordou com isso e Crusoé começou a arrastá-los para longe da costa. Jimmy finalmente salvou sua vida cortando o fio e, então, viu Crusoé novamente. Ele não conseguia acreditar no que via, pois nunca tinha visto um animal tão estranho nem ouvido nada sobre ele. Por outro lado, Hamilton disse a Angus que sua mãe queria que ele começasse a treinar para se juntar ao exército imediatamente, e depois disso, Angus começou a ajudar os soldados em seu trabalho. Mas depois de alguns dias, ele se cansou de tudo isso. Um dia, ele escapou da vista do capitão Hamilton e correu em direção ao mar. Ele chamou Crusoé muitas vezes, mas ele não estava em lugar nenhum. Então ele se sentou em um barco e saiu para procurá-la. Depois de um tempo, Crusoé saiu da água e apareceu diante dele, e Angus ficou surpreso ao vê-lo tão grande. Depois disso, ele pulou e sentou nas costas de seu amigo especial. Embora estivesse muito assustado, Crusoé o levou para um passeio marítimo, do qual ele gostou muito. Quando Crusoé retorna para deixar Angus na praia, o cachorro de Trunks, Churchill, também está lá e sente o cheiro de Crusoé. Trunk também estava com Churchill. Então, quando Churchill correu em direção à costa, ele também chegou lá. Ele nunca tinha visto um animal grande e estranho como Crusoé antes. Ele não conseguia acreditar no que via, mesmo que quisesse. Aqui à noite, Angus contou a Christy e Louis sobre sua viagem marítima. E ao ouvir isso, ambos ficaram muito felizes. De fora, Anne os viu rindo e começou a recuar. Então Louis o viu e também o seguiu. Então Ana agradeceu a Louis porque foi por causa dele que ela viu seus filhos rindo abertamente depois de tanto tempo. Louis riu disso e ignorou o comentário. Por outro lado, vemos Jimmy contando a um repórter chamado Jock sobre o estranho animal que encontrou no mar. Ao ouvir isso, Jock pensou que, por meio disso, poderia atrair investidores para a cidade, pois os turistas estariam interessados em ver animais tão únicos. Mas Yu disse que a cidade está bem do jeito que está. Mas Jó disse que se houvesse algum animal perigoso no mar, as pessoas comuns deveriam saber disso. Eles têm todo o direito de saber. Enquanto isso, no dia seguinte, Hamilton levou Anne e seus filhos ao topo de uma colina para que ele pudesse mostrar a eles seus preparativos militares. Ele queria mostrar-lhes amostras das armas usadas contra os inimigos. Agora o capitão pediu aos seus homens que demonstrassem como atacar inimigos, escondidos na água. Ao ouvir isso, Angus percebeu que isso poderia colocar a vida de Crusoé em risco. Então ele implorou a Anne para parar os soldados. Anne não entendeu o que ele estava dizendo e disse a Angus para ficar em silêncio. Christy então disse a Anne que Angus estava dizendo a verdade, mas Anne também não lhe deu ouvidos. Aqui, os soldados começaram a atacar na água, e Crusoé ficou muito assustado. Ele estava tentando arduamente escapar desses ataques mortais. Enquanto isso, Jimmy e Jock chegaram à praia hoje para tirar fotos das cruzes, mas não conseguiram nem mesmo um vislumbre delas.
Então eles fizeram uma falsa imagem da cruz, tiraram uma foto dela e também a publicaram no jornal do dia seguinte. Poucos dias depois, quando Shrunk leu o jornal, ele se lembrou de que era o mesmo animal terrível que ele tinha visto na praia. Então Shrunk e alguns outros soldados decidiram encontrar Crusoe. Naquela noite, Christie vai até o quarto de Angus e os dois escapam da casa com Lewis para ver se Crusoe está seguro. Assim que chegaram à costa, Angus chamou Crusoe. A princípio, Crusoe não saiu. Mas quando saiu, ele havia se tornado selvagem e fora de controle. Ele nem reconheceu Angus e tentou comê-lo. Ao ver isso, Angus e Louise ficaram chocados porque não conseguiam entender o que estava acontecendo. Crusoe logo volta para a água e Angus culpa Lewis pelo incidente, pois foi ele quem deixou Crusoe no mar. Enquanto isso, Strunk e seus homens procuram Crusoe em seu barco. Hoje ele veio com a intenção de matar Crusoe. À medida que se aproximava da costa, ouviu Churchill latir. Strunk percebeu que Churchill devia ter visto algo, então ordenou que o barco se movesse na direção do som. Mas então, de repente, Crusoe mastigou Churchill vivo, e mais uma vez houve paz por todo lado. Os soldados não entenderam o que estava acontecendo e abriram fogo naquela direção e, de repente, Crusoe atingiu o barco deles e jogou todos na água. Por outro lado, quando Hamilton recebeu a notícia de tiros no mar, ele pensou que os inimigos os haviam atacado. Christie disse que ele não estava em casa. Ao ouvir isso, Anne ficou muito preocupada e disse que não podia deixar Angus sozinho assim em uma situação de guerra. Então ela também insistiu e partiu em direção ao mar com Hamilton. Hamilton tentou o seu melhor para convencê-la, mas Anne não estava pronta para ouvir, então ele teve que levar Anne com ele. Enquanto isso, no mar, Crusoe tinha ficado completamente fora de controle e ele pegou Strunk, segurando-o em sua boca. Então, Angus chegou lá na hora certa e tentou parar Crusoe. Mas Crusoe não lhe deu ouvidos. Agora Angus entrou na água para se aproximar dele e, de repente, seu pé escorregou e ele começou a se afogar. Vendo isso, Crusoe deixou Strunk e veio salvar a vida de Angus. Ele imediatamente levou Angus para a praia, mas agora Angus estava inconsciente. Lewis e Crusoe tentaram muito reanimá-lo, mas não havia movimento em seu corpo. Bem, eles não perderam a coragem e, finalmente, Angus recuperou a consciência. Agora ele estava muito feliz em ver Crusoe como antes. Por outro lado, o capitão Hamilton recebeu a notícia de que não havia encontrado nenhum vestígio dos barcos inimigos, mas mesmo assim pediu aos soldados que continuassem atacando na água. Logo ele também chegou à praia, mas ao mesmo tempo, Crusoe novamente se escondeu na água. Ana correu para seu filho Angus e ficou muito feliz em vê-lo são e salvo. Angus tenta explicar-lhe tudo sobre Crusoe. Mas agora Anne ficou brava e pediu a Angus para sair de seu devaneio. Naquele momento, Crusoe saiu da água e Anne finalmente percebeu que Angus estava dizendo a verdade. Até Hamilton ficou surpreso ao ver um animal tão grande. Mas então, de repente, sob as ordens de Hamilton, os soldados começaram a atacar na água. Então Angus sentou-se nas costas de Crusoe para que ele pudesse mostrar-lhe o caminho e levá-lo para longe dos soldados. Ao ver isso, Anne ficou extremamente assustada e pediu a Hamilton que parasse o ataque imediatamente. Hamilton tentou falar com seus soldados, mas os rádios pararam de funcionar. Agora Hamilton, Lewis e Anne, todos os três, estavam sentados em um barco e seguiram Angus. Por outro lado, com a ajuda de Angus, Crusoe estava escapando do ataque dos soldados, mas assim que ele estava prestes a sair do alcance deles, os soldados abriram uma rede estendida na água que eles tinham colocado para os inimigos. Infelizmente, Crusoe não conseguiu cruzar a rede a tempo. Enquanto isso, o barco de Hamilton se aproximou de Crusoe e Lewis pediu a Angus para pular no barco. Então, antes de se separar de Crusoe, Angus diz que ele é seu melhor amigo e que sempre se lembrará dele. Depois disso, ele pulou na água e voltou para o barco.
Enquanto isso, Crusoé entrou na água e com um grande salto foi direto para a rede. Ao ver isso, os outros companheiros de Angsaros pularam de alegria, porque agora Crusoé estava seguro e longe do ataque dos soldados. Então, se você realmente gostou dessa história ou achou um pouco infantil, conte para nós nos comentários para que possamos trazer filmes melhores no futuro e obrigado por assistir até o final.